Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo da nossa classe bíblica Ouvindo a Voz de Deus. O tema de hoje é a salvação pela graça. E para darmos início, vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus para que o Espírito Santo nos direcione e nos ajude nesse estudo. Oremos. Querido Deus, Senhor, nesse momento vamos estudar mais uma lição da Sua Palavra e queremos, por favor, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para entender a Sua Palavra e fortalecer a nossa fé. E suplicamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos falar então sobre a salvação. Muita gente acredita que antigamente as pessoas se salvavam pelas obras e que agora as pessoas se salvam pela graça. Ou seja, todas as pessoas que viveram no Antigo Testamento, eles se salvaram sempre pelas obras, pela sua obediência, por aquilo que eles faziam. E que a partir do Novo Testamento as pessoas se salvam unicamente pela graça, de graça, não precisam pagar nada. Será que existiam essas duas maneiras do ser humano se salvar? Vamos para a Bíblia. A primeira pergunta diz assim: como Deus salvava as pessoas na época do Antigo Testamento? Em Gênesis capítulo 15, versículo 6, nos fala sobre Abraão, considerado o pai da fé. Vamos ver como que ele se salvou. O texto bíblico está em Gênesis capítulo 15, versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. O que Abraão fez para se justificar diante de Deus? Só uma coisa: apenas creu. Ele não fez nenhuma obra, não fez nada para merecer ou para ganhar algum mérito. Ele simplesmente acreditou. Vamos ler também o Salmo 13, o verso 5. Ali tem também um detalhe interessante com relação à salvação no Antigo Testamento. Diz assim: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Davi já dizia aqui, olha, eu confio, Senhor, na tua benignidade. E benignidade é misericórdia. Ele não diz, olha, eu confio nas minhas obras, nas coisas boas que eu estou fazendo, na minha obediência, isso, aquilo, não. Ele disse ao Senhor, eu confio apenas na tua misericórdia, na tua benignidade, é isso que vai me salvar. Tá? Só de misericórdia. Vamos ler agora o Salmo 86, versículo 15. Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Mais uma vez aqui Davi apela para a benignidade de Deus, para a misericórdia de Deus. Por quê? Porque o ser humano se salva de graça, só pela misericórdia de Deus. Nunca houve no Antigo Testamento uma pessoa que tivesse feito alguma coisa para ser salvo. Jamais. Todas as pessoas foram justificadas apenas porque creram em Deus, aceitaram a Deus. Não fizeram nada, tá? Nenhuma obra para merecer isso. Por isso que a salvação no Antigo Testamento foi de graça através da fé. A pergunta número 2 diz assim: de acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 24. Agora vamos para o Novo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 24. Diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Paulo disse, olha, somos justificados gratuitamente. Não precisamos pagar nada, não precisamos fazer nada. Se tem alguém que já fez tudo por nós, é Jesus. Para a nossa salvação, obviamente, é de graça, mas nunca foi assim de graça. Teve alguém que pagou o preço. E essa pessoa que pagou o preço, disse aqui, é Jesus Cristo. Ele que nos remiu do pecado. E agora nós podemos ser salvos apenas acreditando no sacrifício dele. Só acreditando. Vamos ler também aqui em Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Aqui Paulo disse, olha, o justo vive o quê? Pelas obras? Se comportando bem, fazendo boas coisas para merecer alguma coisa? Não. Disse que o justo vive pela fé. E esse versículo que acabamos de ler fez um grande impacto em um homem chamado Martinho Lutero. Do século XIII até o século XVI, o mundo viveu um caos, um problema por não ter acesso à palavra de Deus. E os sacerdotes daquela época, a igreja, ensinava que as pessoas deviam fazer alguma coisa para se salvarem. Ou seja, as pessoas deviam vender suas casas, suas propriedades, seus animais, se queriam ser salvos. O que se ensinava era assim: você tem que pagar para se salvar. Isso nós chamamos as famosas indulgências, tá? E muita pessoa que tinha medo de se perder realmente vendia suas casas. Às vezes chegava um sacerdote e falava para as pessoas: olha, teu pai que acabou de morrer, ele vai para o inferno. Ele vai se queimar lá dia e noite pela eternidade. As pessoas ficavam com medo. E o sacerdote falava: mas tem uma maneira através da qual o teu pai pode se salvar. E as pessoas falavam: mas qual é essa maneira? Eles diziam: olha, você tem que pagar para a igreja. O que você vai dar? E a pessoa vendia, por exemplo, a sua casa e dava esse dinheiro para a igreja. E era dessa maneira, todo mundo aí pagando, comprando a sua salvação. Você fez um comércio com a palavra de Deus, uma mensagem que não estava baseada nas escrituras, mas que as pessoas acreditaram e todo mundo pensava dessa maneira. Inclusive Martinho Lutero. Ele pensava que devia fazer muitas coisas para agradar a Deus. Inclusive havia uma escada que até o dia de hoje está lá em Roma. É uma escada que, segundo a tradição, diz que os anjos carregaram lá de Israel até Roma. É a escada que levava até o pórtico da casa de Pilatos, e através da qual Jesus subiu. Então dizem que os anjos trouxeram então essa escada para Roma, e toda pessoa que sobe essa escada de joelhos acha misericórdia aos olhos de Deus, e Deus faz um milagre na vida dessa pessoa. Então Martinho Lutero, ele estava subindo essa escada de joelhos, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados, querendo ser justificado. Mas quando ele estava na metade da escada, ele lembrou Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. E nesse momento ele se levantou e disse: olha, se a palavra de Deus disse que o justo vai viver pela fé, por que eu estou fazendo esse sacrifício aqui? De que adianta fazer? Se Deus me justifica apenas pela fé, eu só tenho que crer. Então ele limpou os joelhos e foi embora. E ali começou a grande reforma, que até o dia de hoje a gente vê os grandes efeitos. Mas foi através desse grande versículo que impactou a vida de Martinho Lutero. Então, no Novo Testamento, a salvação também sempre foi de graça através da fé. Deus não tem maneiras de salvar o ser humano. Deus tem apenas uma única maneira. É salvar todo ser humano através do sacrifício de Jesus. Nós apenas devemos acreditar nisso. A próxima pergunta diz aqui: o que Jesus fez para nos salvar? Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por isso ele disse: para nós a salvação hoje é de graça, mas custou a vida de Deus. Jesus morreu lá na cruz para poder nos justificar. Por isso a pergunta diz aqui: o que Jesus fez para nos salvar? Ele teve que morrer lá na cruz. No Antigo Testamento, os israelitas eles faziam sacrifícios de cordeiros, porque esse cordeiro representava a Jesus, o Messias, que um dia viria para morrer em lugar do ser humano. Então todos os israelitas sempre sacrificavam os cordeiros, colocavam as mãos na cabeça do cordeiro, confessavam seus pecados, acreditando em que um dia viria um cordeiro para morrer em lugar deles.
Ou seja, eles olhavam para o futuro, para a chegada do Messias. Quando Jesus chegou nesse mundo, João Batista viu ele e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Então João, ele viu que Jesus, ele era o Messias, ele era esse Cordeiro. Hoje, nós pela fé colocamos as nossas mãos em Jesus, confessamos os nossos pecados, não para um ser humano, mas para Jesus. E através disso nós somos justificados, Deus nos perdoa. Os israelitas olhavam para o futuro, agora nós os cristãos olhamos para o passado, para o dia que Jesus morreu lá na cruz. E é através disso que o ser humano se salva. Amém? Agora, tem 6 passos que a gente tem que dar que confirmam a nossa salvação. 6 características de que realmente a nossa fé foi genuína, a nossa entrega foi completa. E vamos estudar esses 6 passos. O primeiro deles está no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Diz assim: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, o que devemos fazer para sermos salvos? Disse aqui: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê. É importante crer, isso é a fé, acredite. Agora, há uma fé verdadeira e uma fé falsa. Porque ter fé não é apenas crer. A Bíblia diz que Satanás também acredita e treme, mas não é por isso que ele vai se salvar. É importante crer, mas tem outras coisas que acompanham a nossa fé. E é por isso que vamos ler agora Atos capítulo 3, o versículo 19, que ali está o segundo passo que confirma a nossa salvação. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então disse, olha, arrependei-vos e convertei-vos. Tá? Não é apenas dizer, não, eu acredito. Se você realmente acredita em Jesus, você vai se arrepender de seus pecados e você vai querer ser uma pessoa diferente. Próximo passo está em 1 de João capítulo 1, o versículo 9. 1 de João capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu me arrependi, o próximo passo é o quê? Eu vou ter que confessar. Eu vou falar para Deus: Senhor Deus, olha, eu pequei aqui. Eu fiz de errado isso, aquilo. Confessa. Você reconheceu. Agora fala para Deus. Agora, se eu não reconheço meu pecado, se eu não confesso para Deus, então eu nunca acreditei realmente em Jesus. A minha fé foi uma fé falsa. A verdadeira fé nos leva a reconhecer o pecado, a confessar os nossos pecados também. O quarto passo está em Mateus capítulo 19. Vamos ler o versículo 16 e 17. E eis que, aproximando-se dele, um jovem lhe disse: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então Jesus falou para o jovem: olha, você quer a vida eterna? Você tem que guardar os mandamentos. Esse jovem não seria salvo por guardar os mandamentos, mas se a fé dele era verdadeira, se ele era sincero, isso ia levar a que ele fosse um rapaz obediente. Ou seja, tem muitas coisas que a gente vai descobrindo na palavra de Deus, daquilo que Deus quer na nossa vida, e nós devemos obedecer, não porque isso vai nos salvar, mas porque isso deve ser o resultado da nossa salvação. Tá bom? Então eu devolvo o dízimo, eu vou para a igreja, ajudo as pessoas, leio minha Bíblia, faço muitas coisas. Não porque isso me salva. Eu faço isso por amor, por prazer, porque eu já fui salvo. Mas é importante ter obediência. Agora, se eu não quero obedecer, a minha fé foi falsa, eu não fui genuíno.
O próximo passo está aqui em Marcos capítulo 16, o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha, quem crer de verdade, ele vai ter que passar pela experiência do batismo. Agora, a pessoa que não quer passar pela experiência do batismo será condenada. Ou seja, se a minha fé é verdadeira, eu devo passar pela experiência do batismo. Amém? Vamos com a última característica agora. Mateus capítulo 24, o versículo 13. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui nos chama a importância de perseverar. É fácil dizer eu acredito e até ser batizado, mas depois do batismo, ali que é difícil. Ali a pessoa tem que perseverar todos os dias. Sozinho, obviamente, a pessoa não dá conta, mas quando está segurado nas mãos de Deus, ele consegue. Por isso disse, olha, tem que perseverar até o fim. Quando nós aceitamos a Jesus e somos batizados, o nosso nome se registra no livro da vida. Nesse livro estão apenas os nomes das pessoas que serão salvas. Mas quando a pessoa decide abandonar os caminhos de Deus e volta para o mundo, assim como o nome foi colocado nesse livro, também é apagado. Um exemplo disso podemos ver na Bíblia, quando Deus queria destruir o povo de Israel, e Moisés quis interceder por eles e disse para Deus, Senhor, risca meu nome do teu livro, que não adianta eu ser salvo e eles perecerem. Ou seja, isso nos mostra que quando um nome é colocado nesse livro da vida, não fica ali eternamente. Tá? É para ficar. Mas se a gente não persevera, se a gente desiste, esse nome também é apagado. Por isso devemos perseverar cada dia. E vamos conseguir perseverar somente olhando para Jesus. Martinho Lutero, ele dizia assim: quando olho para mim, não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Então sempre que você olhar para você, você estará perdido. Mas sempre que você olhar para Cristo, você vai ver que é impossível você se perder, porque é Cristo que vai te salvar. Amém? Então vamos orar nesse momento, para que Deus fortaleça a sua fé e que você tome essa importante decisão de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, passar pela experiência do batismo, perseverar e ter seu nome registrado no livro da vida. Amém? Oremos então. Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra. Por favor, Senhor, nos ajude a perseverar nos teus caminhos, nos ajude a acreditar e ter uma fé sincera, genuína, uma entrega total a Ti, Senhor. Fortaleça a nossa fé, que o inimigo não venha nos fazer desanimar, nem desistir da grande decisão que estamos tomando de Te seguir. Abençoa, Senhor, a pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que ela, junto com a família, possam estar, Senhor, lá no novo céu e na nova terra que o Senhor está criando. E suplicamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, encerramos aqui o nosso estudo de hoje. Que Deus lhe abençoe. Não se esqueça, lhe espero na próxima lição. O tema da próxima lição vai ser o Santuário de Deus. Agora vamos estudar sobre o Santuário. Então não perca. Te vejo lá, viu?